Olá, boa noite. Começa agora o Band Eleições 2012, um programa do Grupo Bandeirantes que acontece aqui em Natal e em vários estados brasileiros. E aqui em Natal nós contamos também com a cobertura da Rádio FM 98. E hoje nós vamos falar sobre crime eleitoral. E para discutir o assunto, nós convidamos aqui no estúdio João Batista Machado, promotor eleitoral, e João Emanuel Evangelista, cientista político e professor da UFRN. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber o que a população pensa sobre alguns crimes eleitorais. É o que nós vamos conferir agora. Dão gasolina em troca dos votos, tem gente que faz boca de urna, né? Dão dinheiro em troca disso. Tem gente que troca por material de construção, tem gente que troca por dinheiro. Tem emprego na prefeitura também, oferece. Temporário não oferece. Em troca do voto? Em troca do voto. 10, 20, 30 reais, já ouvi histórias assim, já fui abordado desta forma em eleições anteriores. Essas propostas que parecem tentadoras são, na verdade, crimes eleitorais previstos na legislação desde 1997. Doar, oferecer, prometer ou entregar qualquer bem ou vantagem pessoal, inclusive emprego ou função pública, com o objetivo de conseguir voto, é crime. Assim como fazer propaganda de candidatos em itens distribuídos gratuitamente pelo governo, os candidatos à reeleição não podem gastar em ano eleitoral mais do que a média dos anos anteriores em publicidade e também não podem dar aumento salarial aos servidores maior do que a inflação vigente. Bom, então a partir daqui nós vamos começar a nossa discussão acerca dos crimes eleitorais. Eu inicio perguntando ao promotor, doutor João Batista. Boa noite, doutor João Batista. Boa noite, Vânia. Boa noite, professor Evangelista. Boa noite a todos vocês que assistem ao Band Eleições 2012. De que maneira a Justiça Eleitoral atua nesse processo, para que o eleitor sinta-se mais tranquilo e para que o político também sinta-se tranquilo e para que o pleito se mantenha com a maior lisura possível? A Justiça Eleitoral ela é composta de órgãos e de pessoas que são especificamente designadas para esse fim. É um grande aparato de normas, de instituições, de organismos, de funcionários que trabalham com essa finalidade. E tudo isso é disposto a fim de garantir a lisura do pleito eleitoral que ocorre periodicamente, como todos vocês devem saber. Agora, para garantir que o resultado seja realmente o resultado livre de qualquer tipo de manipulação, para garantir a liberdade do voto e para garantir principalmente a lisura do pleito, de uma forma geral, a Justiça Eleitoral dispõe de normas específicas que podem aplicar sanções, tanto de natureza civil, como é o caso de uma multa, como é o caso da cassação de um registro, como é o caso da cassação de um mandato, como também de natureza penal. E daí que surgem os crimes ambientais, melhor dizendo, os crimes eleitorais, que podem combinar penas de reclusão e detenção. E com quanto tempo de antecedência são designados esses juízes que vão atuar nas zonas eleitorais? Os juízes e os promotores que atuam nas zonas eleitorais, eles são designados por biênios, né, por de 2 em 2 anos. Então nós temos, junto ao TRE, a Procuradoria Regional Eleitoral e nós temos junto às zonas os promotores de justiça eleitorais. E igualmente, nós temos os juízes eleitorais nas zonas eleitorais e nos tribunais, os juízes que fazem parte da Corte Eleitoral. Agora eu faço uma pergunta ao professor João Evangelista. Boa noite. Boa noite, Vânia. Boa noite, doutor João Batista. O crime eleitoral, né, a corrupção é uma coisa histórica no nosso país e em outros países também. Nós estamos falando aqui do Brasil. Podemos dizer que isso é cultural na população? Tem um componente cultural. Eu acho que não é por falta de uma boa legislação que nós não temos mecanismo de coibir os crimes eleitorais. Na verdade, só o amadurecimento da cidadania e a consolidação dos processos eleitorais é que fará com que você crie uma cultura política em que o cidadão, ele, ao ser abordado por algum político ou por algum cabo eleitoral, fazendo algum tipo de barganha no sentido de manipular a sua expressão da sua vontade eleitoral, ele possa denunciar isso como um crime. Quer dizer, na verdade, o crime é um crime de mão dupla, né? Não é só um crime que vem do político ou do candidato. Quer dizer, eu acho que o cidadão, quando ele se deixa assim, seduzir por qualquer proposta que possa distorcer a livre expressão
do pensamento e da vontade política, você caracteriza, na verdade, um crime. Muitas vezes o cidadão ele não tem noção de que ele tá cometendo uma corrupção passiva, quando ele aceita essa barganha, digamos assim. Eu acho que por isso que a Rede Bandeirantes está de parabéns, porque esse tipo de informação é informação fundamental que nós tenhamos muito antes das eleições. Quer dizer, eu acho que as pessoas, na verdade, pensam o processo eleitoral como um momento de barganha, de troca, de venda do voto. Quer dizer, na verdade, tanto a compra como a venda do voto são crimes, igualmente crimes. Então, acho que isso é que precisa ser devidamente assim, divulgado, discutido pela sociedade, para que nós tenhamos uma nova cultura política, baseada exatamente no respeito aos direitos livres do cidadão, onde ele possa, inclusive, se manifestar a cada pleito livremente, sem nenhum tipo de coação, ou nenhum tipo de manipulação, ou física, ou material, ou pecuniária. Agora eu volto a perguntar ao doutor João Batista rapidamente, de que maneira a Justiça Eleitoral, então, pode ajudar nesse processo de esclarecimento ao eleitor? Um processo informativo, um processo educativo é sempre feito, não só de forma institucional, como através dos exemplos e dos processos que são julgados, onde pedagogicamente a população ela toma conhecimento de todas as medidas que são tomadas, né? Mas eu gostaria de pegar um gancho aqui na fala do professor João Evangelista, no momento em que hoje nós estamos a 2 dias do término do prazo da inscrição dos eleitores, que termina agora dia 9, e no término do prazo para transferência dos domicílios eleitorais. Então é um fato muito recorrente, é uma coisa que acontece muito, é o eleitor mudar de domicílio de forma fraudulenta para que ele possa se inscrever e ajudar um parente, ajudar um político. Isso constitui crime, punido com a pena de 1 a 5 anos de reclusão, que é a inscrição fraudulenta. Ele finge que o domicílio eleitoral dele é no município, quando na verdade ele está em outro. Há muitos exemplos disso na Justiça Eleitoral. Às vezes ele é orientado por um próprio político. Isso. Só para ter uma ideia, num caso concreto, sem citar o município, obviamente, que aqui a intenção é mais pedagógica, mais instrutiva, um município próximo a Natal, uma pessoa, uma senhora de idade, ela foi cooptada por um vereador desse município próximo a Natal, para ela se declarar que morava naquele município, para votar nele, obviamente, né? Quando na verdade ela não morava nesse município. Então ela declarou que morava nesse domicílio, que era um domicílio de um tio, um parente distante. E ela disse que morava nesse município. E aí a justiça descobriu, foi feita uma diligência, ela descobriu e ela hoje responde processo por isso. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Olho no voto, olho na Band. Voltamos com o programa Band Eleições 2012 e continuamos o debate sobre crime eleitoral com os convidados João Manuel Evangelista, professor da UFRN, e João Batista Machado, promotor eleitoral. E dando início a esse bloco, a gente vai conferir as dúvidas da população em relação aos crimes eleitorais. A nossa equipe foi às ruas ouvir as pessoas. Vamos conferir. Eu quero saber como é que eu posso denunciar um crime eleitoral e também como eu posso identificar um crime eleitoral. Para o senhor, doutor João Batista. Bom, em tese, é possível você fazer denúncia tanto à polícia, ao Ministério Público e ao juiz. Porém, em função da necessidade de a gente centralizar todas as denúncias, o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução 23.363 de 2011, no qual ela orienta que o cidadão dê entrada inicialmente nessas denúncias ao juiz eleitoral, porque aí sim é feito todo um protocolo, toda uma distribuição, em seguida o juiz encaminha o promotor, que encaminha a polícia, enfim, aí toda uma tramitação sobre isso. Mas a população tanto pode procurar a polícia, o Ministério Público, com o juiz, com preferência que procure o juiz para a centralização. O juiz daquela vara em que ele vota? O juiz da zona eleitoral. Da zona eleitoral. Da zona eleitoral, certo. né? Com o eleitoral onde mais próxima para ele fazer essa divisão. Agora, doutor professor João Evangelista, a população é muito desinformada, né? Nós vimos agora nessa pergunta, vimos antes também, e o que é que o senhor acha? De que maneira informar melhor essa população? De fato, as pessoas não interrompem as suas atividades cotidianas para pensar sobre a política. Só somos profissionais da política, ou aquelas pessoas que estudam a política, ou têm algum tipo de atividade profissional ligada à política, como é o caso aqui, tanto minha como do doutor João Batista, mas as pessoas só pensam a política no período da eleição, certo? Tanto que eles dizem que é o tempo da política, é como se você tivesse um momento, né, circunscrito no tempo que as pessoas pudessem pensar na política.
E, curiosamente, as pessoas, o programa eleitoral, ele é o elemento que dá início, efetivamente, ao processo de informação, né, ao fluxo de informações que vão levar exatamente à decisão do eleitor. E como é muito comum que o cidadão, pelo fato até da consolidação da democracia, nós temos eleições assim, sistematizadas a cada 2 anos, então a eleição passou a ser uma coisa rotineira, passou a ser uma coisa comum. Então a pessoa só vai se aproximar e tomar conhecimento das informações políticas básicas que qualquer cidadão precisaria tomar quando está muito próximo no dia da eleição. Então esse é um problema, né? Porque e é normal, quer dizer, você pedir que um cidadão interrompa os seus afazeres profissionais ou seus afazeres domésticos para pensar sobre a política, eu acho que é pedir demais ou esperar demais do cidadão. Mas às vezes eu acho que o cidadão ele não tem noção de que o exercício da política é o exercício da cidadania. Porque aí tem um problema que é da democracia representativa. A democracia representativa é um sistema em que você, na verdade, não é o povo que governa. O povo elege os políticos que vão governar em nome dele. Então, como há essa dissociação entre o cidadão e o representante do cidadão, que é exatamente ou o mandatário ou o parlamentar, esse divórcio termina, vamos dizer assim, favorecendo a esse processo de desinformação. Quer dizer, por isso que é importante que os mecanismos de democracia direta, de participação direta do cidadão nos processos legislativos, inclusive, eles sejam mais sistematicamente acionados. Por quê? Para que você combine democracia representativa e democracia direta. Com isso, você vai criar e estimular uma nova cultura política, onde o cidadão ele não vai ser chamado só a participar da política apenas no período eleitoral, mas ele vai participar, como na Grécia, de todo e qualquer fenômeno, qualquer fato que diga respeito à vida dele coletivamente, à vida dele, né, na cidade. Isso seria o ideal, professor. Vamos ouvir uma próxima pergunta. Eu posso pegar dinheiro para eu ir votar no interior? Bom, nós já falamos mais ou menos sobre isso, mas o senhor, por favor, é importante também, inclusive, esclarecer que o fato de você votar num local distante, diferente de onde você mora, não necessariamente significa crime. O crime é quando você faz esse expediente com o fim de fraudar as eleições. Eu posso, por exemplo, ser originário de Caicó, mas eu tenho vínculo lá, eu tenho família, eu posso votar em Caicó, não há problema nenhum. O problema é quando se frauda todo esse processo, e aí sim, a inscrição fraudulenta é um crime que prevê uma pena até 5 anos de reclusão. Além disso também, se você falsifica dados, como por exemplo, falsificar um domicílio eleitoral, se você falsifica um recibo de água, de luz, ou uma própria declaração de próprio punho no qual você falsifica esses dados, pode caracterizar também a falsidade ideológica eleitoral. Ambos os crimes, o primeiro prevê uma pena de 1 a 5 anos e o segundo também de 1 a 5 anos. Pode ser uma pena bastante grave. Não é da nossa tradição ser pessoas condenadas a penas tão graves assim, mas caracteriza e é importante que as pessoas fiquem de olho nisso. Mais uma vez fica... Só um detalhe, se me permita complementar. É um elemento cultural das comunidades que têm origem nas cidades do interior e que moram em Natal, quer dizer, se deslocarem no dia da eleição para reverem parentes, amigos, etc. Isso em si não configura um crime. Contudo, receber a passagem de um candidato ou de um preposto do candidato configura um crime. Você precisa ir ao seu domicílio eleitoral livremente, ou seja, sem nenhum tipo de suporte material originado por um partido ou por um candidato. Bom, nós vamos agora a uma nova pergunta. Eu gostaria de saber se a pessoa vendendo voto, ela também pode ser punida ou é só apenas o político que comprou o voto? Quem recebe um benefício em troca do voto também está cometendo o crime eleitoral? Bom, era exatamente o que a gente estava conversando aqui. Eu também gostaria da opinião de vocês dois para esclarecer melhor o cidadão. Exatamente. O fato em si de você viajar, são 3 condutas diferentes, vamos colocar assim para que as pessoas que estão nos assistindo agora ficam bem claros. Uma coisa é você fraudar o seu domicílio para votar em uma pessoa. A outra coisa é você modificar o seu domicílio para ir votar num local onde você realmente tem raízes, tem endereço, etc. E a outra coisa é você receber dinheiro para ir para uma outra cidade, apoiar um determinado candidato político. Então, são 3 situações distintas, né? Quer dizer, o que caracteriza o crime é quando há realmente uma vontade, uma deliberada de você querer fraudar a eleição, modificando fraudulentamente o seu domicílio eleitoral ou recebendo dinheiro, como foi na pergunta anterior, para ir votar, para ir atrás de apoiar algum determinado candidato, né? Existe também o crime da Lei 6.091, que é o crime de transporte de eleitores,
que é muito comum. A entrega de alimentação para eleitores. Então, essas questões são bastante... uma bastante preocupação da Justiça Eleitoral e ela é punida severamente pela lei. Agora, essa última pergunta, com relação a que fala sobre se o eleitor pode ser punido sim. Quer dizer, a corrupção eleitoral, ela não é apenas do político, do mal político, vamos colocar assim, que corrompe o eleitor ou tenta corromper o eleitor, mas também daquelas pessoas que são corrompidas, né? São aquelas pessoas que trocam seu voto por uma dentadura, por um óculos, e depois ela vai passar certamente 4 anos, ou seja, na gestão daquele político que lhe corrompeu, sendo prejudicada por aquela pessoa. Porque se desde o início ele está corrompendo o eleitor, certamente ele não vai exercer o seu mandato condignamente. Agora, o que nós podemos ver, professor Evangelista, nesse caso, às vezes lá no interior, lá numa comunidade distante, é que há sim má fé do político que está corrompendo, mas a pessoa que está sendo corrompida, como não tem nenhuma informação, ele entra, né? Ele recebe o dinheiro, ele recebe o alimento, ele recebe o tijolo, sem ter noção de que ele pode ser preso por aquilo, porque ele está cometendo também um crime eleitoral. Mas as dúvidas da população revelam exatamente isso. Quer dizer, na verdade, a população, pelo menos uma parte substancial das pessoas que foram entrevistadas, revela o quê? Pensa-se que apenas a corrupção é caracterizada e o crime quando vem do político para o cidadão. Na verdade, você tem a corrupção ativa e a corrupção passiva. Quer dizer, quando você é o político que tenta corromper, comprar o voto, etc., você tem a corrupção ativa. Quando é o eleitor que, por alguma razão, aceitou a corrupção, vendeu o voto, etc., isso aí também caracteriza uma corrupção, que é a corrupção passiva. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Olho no voto, olho na Band. Estamos de volta com o programa Band Eleições 2012. Pois é, ficou claro que há muito que ser esclarecido ainda para esse eleitor e ficou claro também ao longo daqui do nosso programa de que a desinformação é total. E eu perguntaria ao professor Evangelista de que maneira as redes sociais poderiam ter um papel importante nesse esclarecimento do eleitor. O advento das redes sociais, o uso da tecnologia de informação e comunicação são algo extremamente, assim, rejuvenescedor dos processos políticos nas sociedades contemporâneas. Quer dizer, em todos os países você vê um fenômeno novo, quer dizer, as pessoas começam a se interessar por política, ouvir, comentar sobre política, ter informação e acesso a informações sobre a política através do uso das redes sociais. Isso é extremamente importante. Contudo, a gente não pode também absolutizar o uso das redes sociais, porque o acesso a computador não é algo universal, né? Nós temos uma exclusão digital que faz com que, na verdade, aquelas pessoas que são melhor colocadas social e economicamente, na verdade, são aquelas que têm acesso às redes sociais, né? As pessoas mais pobres, elas são excluídas socialmente, então são excluídas também digitalmente, apesar do fenômeno, haver um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno do acesso das pessoas simples nas periferias às lan houses. E as pessoas, todas elas hoje têm Facebook, etc, etc. Mas tem pesquisas internacionais que mostram que o tráfego de informações relativas à política representa menos de 10% de tudo aquilo que se fala sobre nas redes sociais. Então não é também algo... É muito comum você dizer, não, no Egito o que aconteceu foi o movimento das redes sociais que fez a revolução lá no Egito. É falso, não é verdadeiro assim. Isso. Né? Porque você cobrindo o fluxo de informações, as pessoas usam mais as redes sociais para se comunicarem, tratar questões amorosas, relacionamentos pessoais, baixar programas, baixar músicas, etc. A parte de participação política mesmo é algo residual do ponto de vista do conjunto das informações. E para a gente fechar, doutor João Batista, do ponto de vista, estamos falando de crimes eleitorais, então eu gostaria de saber quantas ações estão correndo relativas a crimes eleitorais. Bom, reforçando tudo que nós já falamos aqui, o crime eleitoral é um poderoso instrumento da justiça eleitoral para garantir de uma forma bem ampla a lisura do pleito. Nós, para a apuração dos crimes e até o julgamento final, nós contamos com o papel da Polícia Federal, da Polícia Civil, nós contamos com o papel do Ministério Público, do juiz, do juiz do tribunal, onde desde o início da apuração até o julgamento final dos recursos, esse crime possa tramitar naturalmente. Nós temos hoje em andamento 195 inquéritos policiais na Polícia Federal em andamento. Só aqui na região de Natal são 150.
E esses inquéritos, eles vão se transformar posteriormente em ações, possivelmente, né? Mas atualmente nós temos poucas ações em andamento. Então esse instrumento, o crime ambiental, precisa ser mais... Eleitoral. O senhor é promotor ambiental. Pois é, eu estou me confundindo em função da minha outra atividade, que é promotor ambiental. Então os crimes eleitorais, nós temos poucos em andamento, nós temos aproximadamente 8 crimes em julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, 20 crimes eleitorais em julgamento nas zonas de Natal, zonas eleitorais de Natal, mas a maior parte são realmente os inquéritos policiais. Então, é preciso que nós tenhamos uma estrutura maior para poder apurar esses crimes com mais gravidade e também para que a gente possa garantir, de uma forma geral, que o pleito seja cometido distante das irregularidades que nós vemos por aí, principalmente em relação à corrupção eleitoral. E o trâmite, ele corre o mesmo processo da justiça comum? Não, o crime eleitoral, ele tramita com muito mais rápido, né? E talvez seja por isso que nós temos poucos crimes eleitorais hoje em andamento, né? Muitos crimes têm penas pequenas, que admitem benefícios como a suspensão do processo, enfim. Mas de uma forma geral, é importante que a população fique atenta para isso, porque a prática de irregularidades infelizmente, tem sido uma constante nas últimas eleições e a Justiça Eleitoral certamente vai estar de olho nessa eleição de 2012 para que isso seja, se não evitado, mas de forma mais próxima possível diminuída. Bom, aproveito a oportunidade, nosso programa chegou ao final, para agradecer a presença do senhor promotor João Batista Machado e a sua presença, professor João Evangelista, que aqui vocês dois abrilhantaram aqui o nosso programa. Mais uma vez, obrigada. E você que está em casa, muito obrigada pela audiência. A todos uma ótima noite e até segunda-feira que vem. Eleições 2012, você decide na Band.